Olá, bem-vindo ao nosso curso Noções Básicas de Condomínio. Nesse curso nós vamos estudar um pouquinho como é que funciona o condomínio, quais as leis que regem, quais as principais determinações, funções e operações de um condomínio. Eu sou o Ricardo Oste, sou administrador, sou especialista em gestão de condomínios e vou trazer um pouquinho mais desse conteúdo que é básico, mas é super necessário. E principalmente para quem que estamos focando esse curso? Para síndicos recém-eleitos, que ainda não têm todo o conhecimento, ou ainda não se inteiraram muito bem de um condomínio. Síndicos principalmente eleitos numa implantação de um novo condomínio. Também é muito bom para conselheiros desses condomínios e os proprietários. A gente tem visto em muitos condomínios novos que pessoas que nunca moraram em condomínio estão migrando, né, para morar em apartamentos, principalmente em condomínios, casais jovens, e que esse curso é para que eles possam entender um pouco mais, como proprietários de uma unidade agora, dentro de um condomínio, como é que funciona efetivamente. É legal também trazer esse curso para os proprietários antes mesmo da primeira assembleia de instalação do condomínio, que nós vamos ver como é que funciona daqui a pouquinho. Então é bem importante isso para que você entenda efetivamente como é que funciona o condomínio, tá bom? Então passando para o primeiro item, após o condomínio formado e entregue, a gente tem que entender que o condomínio ele é como uma empresa. Ele passa a ter um CNPJ e ele passa a ter as suas obrigações legais, tributárias, fiscais e trabalhistas. Então isso é extremamente importante entender. Apesar dele não ter um faturamento que visa lucro como uma empresa, né, para a Receita Federal ele entra num outro setor, uma outra forma para a própria Receita, mas ele tem um CNPJ, ele tem essas obrigações e todos os condôminos são responsáveis, são sócios dessa empresa, certo? Então, por isso o condomínio ele tem algumas regras específicas, legislações específicas no seu funcionamento. Para começar, o que rege são as leis federais, né, que determinam as regras mais básicas, mais abrangentes do condomínio, tá? Vai aparecer aí na tela para vocês a lei, né? O decreto de lei, o primeiro 5.481 de 1928, depois foi em 1964 a lei 4.591, que acredite, mesmo sendo de 1964, ainda muitas das leis elas que estabelecem ainda são desse ano, e depois o novo Código Civil, nos artigos 1331 a 1356, também colocam algumas regras principais e leis principais que determinam o condomínio. O que não está descrito e determinado nessas leis, ele passa a ter a validade do quê? Da convenção do condomínio e do regimento interno. Se você está num condomínio que está sendo entregue e ainda não tem o regimento interno, mas ele na implantação, antes da venda, mesmo da venda na planta, ele já tem uma minuta de convenção que você pode ler, pode entender para ver as regras que já são determinadas nessa minuta. Obviamente que depois do condomínio entregue, podem ser feitas alterações na minuta de convenção e vai ter a aprovação e as regras definidas também no regimento interno, tá? Então, além disso, tem algumas legislações complementares, né, que vão impactar nas regras do condomínio. A gente pode ter que, além da Constituição Federal, as leis do trabalho, né, a CLT, que vai determinar a questão da mão de obra dos trabalhadores do condomínio. Tem também questões das leis estaduais, municipais, né. Um exemplo aqui nas leis municipais é quando cada município começou a implantar a proibição de fumar, né, nas áreas dentro do condomínio, embaixo de ponto de ônibus, em locais fechados. Então, a partir do momento que tem leis municipais que determinam, o condomínio ele tem que manter uma regra alinhada a isso. A gente tem também a lei do inquilinato, né, dos aluguéis, então tudo isso tem um impacto na operação e na forma que o condomínio é administrado. Então isso é bem importante entender. E aí a gente tem a questão que a gente chama nos direitos e deveres da hierarquia dessa legislação. Então a gente começa lá pelas leis federais, leis estaduais, leis municipais. Então entendo, uma lei municipal ela não pode ir contra a Constituição, contra uma lei federal. A lei municipal ela vai começar a destrinchar um pouquinho mais, ela vai começar a detalhar algumas leis que a lei federal não determina. Então a lei federal não determina, uma lei estadual, municipal pode determinar. E abaixo delas vem a convenção condominial e regimento interno.
primeiro a convenção e abaixo o regimento. E o que isso quer dizer nessa hierarquia? Quer dizer que vai se especificando melhor as regras, vai se trabalhando melhor quais são essas regras, mas desde que não vá contra uma lei federal. Então eu vou dar um exemplo aqui. Nas convenções determina-se que a eleição do síndico e do conselho é de 1 ano ou até 2 anos. Então a convenção pode determinar 1 ano ou pode determinar 2 anos. A convenção pode determinar 3 anos? Não, porque é a lei federal que determina que um síndico pode ser eleito no mandato de até 2 anos. E aí, obviamente, ele pode ser reeleito por prazo indeterminado. Mas se a lei ela determina que até 2 anos, a convenção pode determinar 2 anos, 1 ano, 6 meses, e não tem problema, desde que não ultrapasse essa regra básica determinada na lei federal. E se estamos falando com um proprietário do novo condomínio, eu sei que você tem uma questão, uma relação jurídica e de consumo com uma construtora, essa construtora que está entregando o seu primeiro imóvel. Então é importante entender que dentro da relação que você tem, proprietário, agora um condômino de um condomínio, com o condomínio, você tem todas essas leis que nós estamos falando agora, que é o Código Civil Brasileiro e as determinações em convenção, regimento interno. Então ele é especificamente nessa questão da legislação e nessa relação, ele tem uma forma de ver. Como eu disse, você é sócio agora de uma empresa, de um condomínio, onde você tem uma parte dela conforme a sua fração, que nós vamos ver logo em seguida. Mas é importante você entender que você também tem uma relação de proprietário, de cliente com a construtora. E quem que determina isso? É o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando você está trabalhando com a relação que você tem com a construtora, entenda, é o Código de Defesa do Consumidor que vai determinar como que é feito essa relação entre vocês. Então não podemos confundir. Às vezes acontece de um proprietário falar assim, mas eu vou no PROCON contra o condomínio. Veja, o condomínio ele não tem essa particularidade jurídica, né? E isso não funciona dessa forma. Por isso que é importante ter essa diferenciação entre esses formatos, tá? E aí quando a gente fala de reunião dos proprietários, quando a gente fala de assembleia, de entrega, nós temos 3 tipos de assembleia. A primeira delas é a AGI, Assembleia Geral de Instalação. O que é essa AGI? Essa AGI é uma única que vai acontecer no seu condomínio e ela é a instalação do condomínio. É a partir dali que a construtora está entregando e o condomínio passa a ter vida, passa a funcionar, passa a ter seus direitos e deveres, ter suas responsabilidades. Então essa AGI é feita uma vez, na primeira, na entrega, geralmente tem uma relação muito grande junto com a construtora, ela aproveita para passar algumas informações, alguns comunicados para vocês proprietários, e aí aproveita dentro da legislação fazer como de praxe a instalação, né, onde os proprietários dão um acordo na instalação, na abertura do CNPJ, elege o seu síndico e elege o seu conselho. Então é na AGI, é somente a partir da AGI que é feita efetivamente a eleição do síndico, do conselho, e aí também muitas vezes determinar alguns fornecedores, determinar alguém que vai trabalhar no condomínio. Depois disso nós temos a AGO, Assembleia Geral Ordinária. Essa assembleia ela é obrigatória uma vez ao ano, ela serve para prestar contas do ano, serve para aprovar o orçamento e a eleição da diretoria quando houver. Lembra que eu falei que você pode ter uma eleição da diretoria, que são síndicos e conselheiros, de até 2 anos. Então, se for a cada 2 anos, 1 ano vai pular e vai fazer uma ordinária apenas com prestação de contas e aprovação do orçamento. E quando tiver, já aproveita e faz a eleição do síndico e do conselho para o próximo período. E aí a terceira opção da Assembleia é a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, tá? Assembleia Geral Extraordinária. Para todos os outros assuntos que você precisa aprovar ou trazer para a deliberação dos condôminos, você vai fazer através dessa Assembleia. Ela não tem limitação de quantas vezes é necessário fazer, porque vai demandar de acordo com a demanda do condomínio e das obrigações e dos acontecimentos que ocorrem. Então a AGE ela vai ser isso. E se nós estamos falando de um condomínio novo, recém-implantado, essa AGE ela vai acontecer muito em breve já para começar a fazer as aprovações dos fornecedores e também uma aprovação do regimento interno, tá?
Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona então essa hierarquia funcional do condomínio, da operação, quem efetivamente manda no condomínio. Quem manda no condomínio são vocês, proprietários, tá? Pode ser que você, síndico, aí está me escutando e, como você sabe, dentro da sua função, você é um grande executor das tarefas, das atividades e do que é necessário para o condomínio. Mas quem manda e quem delibera sobre os assuntos é a Assembleia. Isso é muito bom para você, síndico, também, porque isso tira esse peso da responsabilidade, porque como que você vai tomar decisões, né, e fazer coisas para X pessoas, né? E às vezes estamos falando não de condomínio só de 10, 20, 30 unidades, mas como de 100, 400, 500, 1000 unidades. E são muitas pessoas, muitas vidas que impactam. Então, por isso, cada vez mais a nossa orientação é realmente deixe para a Assembleia deliberar, porque é o correto. É a Assembleia, são os proprietários, moradores que mandam no condomínio, os condôminos. Então, no topo da hierarquia, temos a Assembleia, logo abaixo temos o síndico, o executor, o que faz com que as regras funcionem, não só o que está sendo deliberado nas assembleias, como também o que já está convencionado e aprovado em regimento interno. Então, a gente sabe que agora você vindo morar em condomínio, por exemplo, você pode falar, pô, mas o síndico está pegando no meu pé, ele fica me obrigando a fazer tal coisa. Veja, o síndico o que ele faz é executar o que está no regimento interno, por exemplo. Então, são as regras do condomínio que ele está fazendo com que ela se opere para que a gente tenha uma boa convivência no condomínio. Então, é importante entender isso. Abaixo do síndico nós temos o conselho, principalmente o conselho fiscal, que vai fiscalizar tudo que o síndico está fazendo, e o conselho fiscal, ou até mesmo o consultivo, ele não deixa de ser uma ponte dos condôminos, uma facilidade, o olhar dos condôminos de forma mais apurada ao que está acontecendo, tanto na parte operacional como financeira do condomínio. Então o conselho ele tem essa prerrogativa. Abaixo um pouquinho a gente tem também a administradora, que é o apoio onde o síndico ele terceiriza parte das suas atividades, até porque ele muitas vezes pode ser um morador que tenha outras atividades, ou ele também não tem como saber de absolutamente tudo, fechar uma folha de pagamento, emitir um rateio, fazer uma prestação de contas. Então ele precisa desse apoio, por isso que ele terceiriza parte para ter esse apoio administrativo, operacional, consultivo de uma administradora. E aí temos os funcionários próprios do condomínio, ou funcionários terceirizados, ou ambos, né? Tem condomínios que tem esse mix. Temos os fornecedores, parceiros, todo mundo que presta serviço ali para o condomínio, que também tem o seu trabalho e a sua atuação para manter um bom condomínio. Agora vamos falar um pouquinho de taxa de condomínio. É importante a gente entender como é que funciona a taxa de condomínio para saber o que está sendo cobrado. A gente tem, principalmente num condomínio novo, a gente tem muitas dúvidas e a gente quer que com esse conhecimento básico aqui, que nós estamos falando de condomínios, você comece a entender e visualizar o porquê da sua taxa de condomínio. Então, a taxa de condomínio ela é muito simples, ela é um rateio da despesa, ela é uma divisão das despesas em partes iguais ou partes por fração ideal. O que é fração ideal? Fração ideal é o tamanho da sua unidade privativa, o tamanho do seu apartamento, do seu terreno, em relação ao todo, ao 100% do condomínio. Então, se você tem uma X metragem privativa e você dividir pela quantidade total, você vai ter um percentual de sociedade daquele condomínio. Como a gente estava falando, vamos usar o termo sociedade que fica mais fácil. Então você é dono daquele percentual. Talvez o seu vizinho de cima tenha um apartamento um pouco maior, então ele vai ter um percentualzinho um pouco maior. Da mesma forma que ele tem um percentual um pouco maior, ele também vai ter um custo um pouco maior, porque todas as despesas somadas do condomínio, dividido, pego aquele percentual da sua unidade, você vai ter a sua taxa de condomínio. Então é importante ter essa noção. O que é determinado? Alguns condomínios em convenção é determinado que o valor é dividido por unidades iguais. Em muitos casos, a gente tem condomínios de algumas construtoras que eles têm inclusive as unidades iguais mesmo. Então tem lá 400 apartamentos, todos têm a mesma metragem, o mesmo tamanho e a divisão do condomínio é em partes iguais. Mas o Código Civil, a legislação ela determina que se não tiver isso convencionado, se a convenção não determina a forma de rateio das despesas, ele é feito por fração ideal, que é aquele percentual que eu falei para vocês. Então, existem também convenções onde há uma divisão pequena do tamanho dos apartamentos, mas foi entendido que a divisão do rateio de despesas poderia ser por unidades iguais.
Então, essas duas formas, unidades iguais ou fração ideal, tá bom? Essas as formas de cobrança. E a divisão é muito fácil, é muito simples. Como exemplo aí que vai aparecer na tela para vocês, você vai somar a luz, vai somar a manutenção e conservação, vai somar o seguro, vai somar funcionários, terceirizados, despesas administrativas. Isso vai ter uma soma total das despesas. Dividido pelo número de unidades do seu condomínio, você tem o valor da sua taxa de condomínio, tá? E aí, eu coloco aqui uma fórmula muito simples, mas muito importante para você ter uma ideia do que também impacta na sua taxa de condomínio. Por quê? Às vezes alguém chega para você e fala assim, mas o meu condomínio que fica 2 quadras aqui, eu pago menos. Porque tal condomínio tem piscina e paga X. Então, são cálculos que na verdade não são, você não tem todas as informações que balizam efetivamente. Obviamente, a gente tem que ter um cuidado para ser efetivo, para não ter gastos excessivos, para ter os melhores fornecedores, não digo os melhores preços, mas que tragam benefícios, tragam bons trabalhos a um preço justo para o condomínio, para que a gente consiga manter essa taxa. Mas basicamente, qual que é a fórmula da taxa de condomínio? É o consumo que o condomínio tem, todas as suas manutenções necessárias, o que você precisa de segurança, né? E quando eu falo segurança, quantas câmeras, qual a cerca elétrica, sensor, você vai ter vigia ou não, né? O que você tem efetivamente para segurança e o nível de comodidade. Eu tenho condomínios do mesmo tamanho hoje, por exemplo, que alguns têm portaria 24 horas, alguns têm portaria remota e outros não têm. Tem um controle de acesso automatizado onde os próprios moradores fazem. E dentro dessa comodidade, cada um tem um nível de custo diferente. Você soma tudo isso e divide pelo número de unidades. Então pode ser que você tenha todos os custos, como vou dar o exemplo de portaria 24 horas, vigia noturno, mais todas as despesas administrativas, de consumo, as mesmas quantidades de área comum, e em vez de dividir por 100, você divide por 50, né? 50 unidades, seja de terrenos ou de apartamentos. Então veja, olha a diferença que dá, qual que é o impacto que dá isso na taxa de condomínio. Então isso é muito importante você ter essa visão. E outra coisa que tem um impacto muito grande, às vezes as pessoas ficam em dúvida assim, mas minha taxa de condomínio é R$1.000, né? Vou dar um exemplo aqui de valor. Mas entenda, consumo da sua unidade, apesar de vir no boleto de condomínio, não é taxa de condomínio. Então, consumo de água, consumo de gás, isso aí tem um impacto muito grande, porque vai depender, cada unidade tem um consumo, tem um número de pessoas que moram lá, mas isso não é exatamente o taxa de condomínio, é o consumo de cada unidade, ele apenas vem no boleto de condomínio. Agora vamos entrar num assunto super importante, que é a previsão orçamentária versus o rateio de despesas. Quando é um condomínio novo, geralmente tende-se a trazer um estudo da previsão orçamentária baseado no que condomínios desse padrão, com esse nível de área comum, com nível de segurança, como a gente comentou logo atrás, de segurança, comodidade, que os condôminos desse imóvel querem, a gente consegue construir uma previsão orçamentária. Assim como condomínios que já existem, pelo histórico, fica muito mais fácil. Mas ainda há uma grande parcela de condomínios que trabalham com rateio de despesa. E quais são as principais diferenças? Primeiro a gente tem que entender que rateio de despesa, você está rateando despesas que já aconteceram um mês antes ou às vezes em alguns casos 2 meses antes. E se a gente pensar que condomínio é rateio de despesa, eu preciso ter dinheiro para daí efetivamente pagar as despesas do condomínio. É como na casa de vocês, se vocês não receberem o salário, vocês não conseguem pagar as despesas. E no condomínio ele é muito parecido. Mas a previsão orçamentária ela tem alguns benefícios que eu quero colocar aqui, porque é tão importante que se fomente isso para a gestão. Primeiro fato é que a gestão ela fica mais profissionalizada para o condomínio. Então o que é feito? A gente pega todas as despesas anuais somadas e divide isso por 12. Então para o condomínio ele já tem um fluxo de caixa projetado, além das despesas mensais, tem custos semestrais, tem custos estimados de que acontece das manutenções, então quantas bombas tem, quantos portões tem, as câmeras, tudo isso, e o que isso exige de manutenção média mensal.
E também despesas semestrais, manutenções, troca de extintor, recarga, tudo isso, por exemplo, o extintor que é um custo anual, mas é dividido por 12. Isso é bom para o fluxo de caixa do condomínio e também é bom para vocês condôminos, né? Por quê? Porque o condômino ele tem uma taxa fixa no ano. Pode acontecer alguma coisa, explodir a tarifa da energia elétrica, que é, né? Também é uma operação que você não tem controle, ou pode ter uma emergência maior do que o próprio fundo de reserva do condomínio, pode acontecer, mas dentro da previsão é isso que tem. Ah, mas e se sobrar dinheiro? Não tem problema, é um dinheiro que vai ficar para o condomínio e pode ser colocado para o próximo ano, para o próximo plano anual aí de despesa, não tem problema. Mas a previsão é que ela ocorra quase muito próximo a 100%. Então ele é bom para o planejamento financeiro do condomínio, é bom para o planejamento financeiro de quem mora e paga a taxa de condomínio, que tem uma taxa fixa anual. E aí você também divide algumas contas, como eu disse, o extintor que é uma vez por ano, o 13º dos funcionários. Então imagina, condomínios que tem 8, 10 funcionários, se for pagar novembro e dezembro, vir rateado o 13º. Então quando você tem uma previsão, você já desde janeiro começa a pagar esse 13º, as férias, a substituição, e aí você tem uma diluição dos valores e não pesa em determinados meses para o seu bolso também. Então isso é extremamente importante. E aí a gente tem assim, às vezes tem uma questão em relação a como eu posso baixar a taxa de condomínio. Então baixar a taxa de condomínio nada mais é do que cortar custos, cortar despesas. Muitas vezes cortar comodidades, como a gente falou. Às vezes o condomínio ele quer baixar a taxa, mas não quer deixar de ter uma portaria 24 horas, por exemplo, que é dividido em poucas unidades. Então isso aí isso dificulta a flexibilidade que você tem para trabalhar essa taxa de condomínio. Então fica muito complicado para você baixar sem cortar esse tipo de custo. Mas é importante quando a gente fala em cortar custos, é não prejudicar a segurança do condomínio, a operação, as manutenções que ocorrem no condomínio, tudo isso é segurança para vocês, é valorização do imóvel de vocês. Então colocar qualquer empresa fazendo qualquer coisa, qualquer valor, existe um perigo. Então até que ponto vale a economia, que pode ser lá na frente não gerar um custo ainda maior para o condomínio. Então, por isso que é importante entender quem são os fornecedores, quais as manutenções que são feitas e quais os gastos efetivos que tem. Se realmente o dinheiro está sendo bem aplicado no condomínio para que não gere prejuízos futuros que acabam sendo um custo ainda maior. E aí a gente tem uma dúvida também, nesse momento aí que vocês estão vindo morar para o condomínio, as diferenças, principalmente naquela relação que eu comentei de vocês com a própria construtora, vocês como consumidores. Então, a gestão do condomínio, o síndico, o conselho, eles estão de olho na área comum do condomínio. Então, há uma diferença entre a área comum e a área privativa. O síndico, o conselho ou a responsabilidade do condomínio, ela não interfere dentro da sua área privativa. Seja ela em relação que você tenha com a construtora, ou seja ela no dia a dia mesmo do funcionamento da sua área privativa. O que tem é todo o impacto que a tua área privativa possa ter na área comum. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um condomínio novo e vai aprovar as regras, uma das regras que às vezes gera um pouco de confusão é a questão das cortinas que tenha na sua unidade. E as pessoas falam, mas o apartamento é meu, eu coloco a cortina que eu quiser. A preocupação do condomínio e das regras é que essa cortina ela vai impactar para fora na estética no condomínio, né? Quando se olha, tem uma de uma cor, outra cor, bandeira de time, sabe? Essas coisas que acabam desvalorizando. Então, por isso que para o lado de fora que aparece, a cortina que aparece na janela, ela tende-se a padronizar cores neutras, né? Seja o branco, o bege, o cinza, para que fique um padrão se olhando esteticamente de fora. Para dentro da área privativa, você pode pôr a cor que você quiser, a bandeira do time que você quiser, combinando com o sofá, combinando com a casa, não tem problema nenhum. Então são esses cuidados em relação à área privativa e à área interna que tem que ter um cuidado muito grande. Estou com vazamento na minha área privativa, dentro do meu apartamento. De quem que é a responsabilidade?
Bom, se for de uma prumada do condomínio, né, que é o encanamento principal do condomínio, sim, o condomínio vai ter que resolver e vai ter que também consertar dentro da tua área privativa. Ah, é um vazamento no telhado que teve problema. Sim, o condomínio vai resolver o telhado, vai resolver a tua unidade e vai pagar as despesas. Agora, tudo que não for, que tenha a ver com o encanamento da sua unidade, ou que tenha a ver com o encanamento, por exemplo, da unidade de cima, um apartamento de cima, isso aí é uma relação tua que tem que ser resolvido dentro da tua área privativa, ou então com o proprietário da unidade de cima. Não tem nenhum tipo de envolvimento nisso. Da mesma forma que a área comum, o síndico e o conselho, né, num condomínio novo, vão visualizar algum problema, alguma coisa construtiva, que é normal, sempre tem dentro do pós-venda de um condomínio novo, e vão levar para a construtora todos os pontos que a construtora tem que trabalhar dentro da área comum do condomínio. Dentro da área privativa é uma ação que você tem que ter para a construtora ir atuar diretamente na sua unidade. Também quero pontuar aqui, condomínio novo, é importante ter essas noções básicas. O seguro de responsabilidade do condomínio ele é obrigatório. Por lei, determina-se que o condomínio tem que ter o seguro. Então, tem um prédio lá, cai um avião, destrói tudo, né? Não é o que a gente quer, obviamente, mas vamos imaginar o pior cenário possível. O seguro ele está ali para poder ter o dinheiro para construir um prédio novo e os proprietários não serem afetados, né? Mas não só isso, né? O incêndio, né? Para quem ainda não fez, aí tem o curso também aqui na questão de prevenção de incêndios, que é bem importante, bem interessante ter essa visão também. Mas tudo isso é para que o seguro ele tenha esse cuidado e também seja feito as coberturas corretas para que quando o condomínio precisar, destruiu um portão, teve um vendaval, um carro bateu por culpa do portão ou do funcionamento, tudo isso o seguro ele vai poder cobrir e não gerar despesa do condomínio. Então é um seguro obrigatório, mas nem por isso ele não deve ser estudado. Então a gente deve preparar bem esse seguro, analisar as coberturas para que o condomínio fique bem cuidado e bem coberto caso venha acontecer alguma coisa. E aí é muito importante ter a noção que existe uma série de manutenções preventivas que elas são obrigatórias para o condomínio. E aí muitas pessoas falam, mas o meu condomínio é novo, acabou de ser entregue, por que eu tenho que fazer isso? Exatamente, você tem que fazer para manter ele novo e principalmente pela garantia da construtora que vai cobrar que essa manutenção seja feita, por menor que seja. Então, a gente tem lá semestral as manutenções de dedetização, desratização, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura. Então, por exemplo, você pode chegar daqui menos de um ano e falar assim, pô, tive um vazamento porque entupiu o encanamento do condomínio e agora eu quero que a construtora se responsabilize. A construtora vai falar, você fez a limpeza da caixa de gordura? Ah, não fiz. Então, pode ser do mau uso. Pode ou não pode ser do mau uso, mas se você fez, você já tem pelo menos já uma forma de comprovar que foi feito. Isso inclui também o SPDA, por exemplo, que é anual para-raio, né? Cai um raio lá, queima todos os equipamentos. Se você não tiver o SPDA, o seguro não vai nem pagar pelos equipamentos, porque você não fez a manutenção mínima obrigatória. Então entenda, quando você vem no primeiro dia de condomínio, naquela Assembleia Geral de Instalação, onde é colocado uma previsão orçamentária das próximas despesas que vocês vão ter, às vezes fala assim, nossa, mas por que estão colocando tanta despesa? Não é, é porque a ideia é que a operação do condomínio seja feita da melhor maneira possível, protegendo o condomínio, dando segurança em relação à garantia da obra, em relação ao seguro, como eu disse, e manter o condomínio cada vez melhor e mais valorizado. Para isso, todas essas manutenções têm que ser feitas. E acreditem, há estudos que mostram que a manutenção preventiva ela chega a custar 5 vezes menos do que a manutenção corretiva. Quando você deixa estragar, deixa o problema acontecer, o custo é muito maior. Então é melhor pagar um pouquinho por mês e deixar tudo operando, tudo sendo feito da melhor maneira possível, do que arcar com prejuízo lá na frente que pode ser muito maior. Chegamos no último tópico que eu quero deixar mais algumas dicas importantes para vocês, principalmente nesse início. São as 3 principais que eu coloquei aqui, umas dicas bônus para vocês que é bem importante nesse início.
Primeiro, nesse início de condomínio é muito importante aprovar regras e padrões claros, né? Esse momento do regimento interno ele é muito importante. E muitas vezes a gente acaba, e não é culpa de nenhum morador nem nada, a gente não tem às vezes a visão a longo prazo, a visão de tudo que pode acontecer, e é normal. Por isso que é bom contar com especialistas, bom contar com a administradora, bom contar com outras ideias que possam vir para aprovar um bom regimento interno principalmente, porque muitas coisas podem acontecer. E aí, entrando já, a segunda questão, que é não contar com o bom senso. Né? Então a gente vê muito, óbvio, você está chegando num condomínio novo, você quer fazer amizades, tem novos vizinhos, e aí você fala, não pode, eu sou proprietário daqui, eu quero cuidar da melhor forma possível, e eu sei que meus vizinhos vão cuidar da melhor maneira possível. Será? Né? Então não vamos contar com esse bom senso, vamos contar que tudo funcione da maneira certa, seguindo as regras definidas por vocês. Vocês vão aprovar as regras que vocês querem, mas é importante saber que essas regras elas vão impactar na valorização do imóvel, na harmonia que tem e na redução de problemas que venham a acontecer. Problemas sempre acontecem, mas a gente quer reduzir ao máximo eles. E a última dica que eu quero colocar aqui é você pensar a longo prazo para o seu condomínio. Eu sei que ele é novo, a sua unidade, sua propriedade é nova, né? Você ainda tem... E a gente sabe que nas entregas tem diversos outros custos também, né? Seja o financiamento, seja colocar piso, fazer os móveis planejados, a mudança. A gente sabe que são N custos, mas a gente tem que pensar a longo prazo. Às vezes são poucos reais, é uma diferença muito pequena na taxa de condomínio, mas que você possa, como eu disse, provisionar corretamente todas as despesas, provisionar todas as manutenções preventivas que vão ser feitas, provisionar fundos, né? Por exemplo, a própria fachada, pintura de fachada, manutenção de fachada que é a cada 5 anos, que custa uma nota, é um impacto muito grande para o condomínio, mas quando lá do comecinho você guarda um pouquinho, bem pouquinho, e faz uma reserva financeira para o condomínio, quando chegar na hora certa o condomínio vai ter dinheiro, vai ter estrutura, vai ter capacidade de fazer esse pagamento. Então é importante pensar a longo prazo, pensar aonde você quer o condomínio, independente se você vai morar, vai alugar, ou se você vai morar um tempo e depois vender. Se você vai morar um tempo e depois vender, você quer que seu imóvel esteja valendo mais do que você pagou, que você venda bem, vai para um lugar melhor, que seja, que você possa ter isso. E para ter isso, você tem que ter um bom condomínio que vai valorizar ainda mais seu imóvel e a sua unidade. Tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado, tenha entendido mais o condomínio. Se você tem algum assunto que ficou em aberto, que você queira entender mais, coloque nos comentários aqui do nosso curso, para que a gente possa entender quais são as suas demandas, quais são as suas dúvidas e trazer novos conteúdos e novos cursos para te atender. Obrigado e até mais!